Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos juntos mais uma vez, nesse momento, para o nosso Saber e Sentir. E nós vamos dar prosseguimento ao estudo, à reflexão, e a um momentinho de interiorização ao final. Que nós possamos nos sentir amparados, acolhidos, nesses momentos, muitas vezes, de desafios da nossa vida. Então nós vamos orar para que a vida nos permita a sintonia com o nosso venerando Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso também. Vamos elevar o pensamento, buscar a figura meiga de Jesus, o Divino Amigo. E assim, Senhor, te pedimos que nos abençoe, que possamos, Mestre querido, nesse instante, receber de tuas mãos generosas todo abraço, todo amparo, toda a luz que precisamos. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, por tudo quanto temos recebido, e te pedimos que nos inspire nesse instante, a fim de que consigamos alcançar, conforme a necessidade, exatamente os conceitos que nos auxiliarão na emolduração de uma caminhada mais segura, mais amorosa. Muito obrigado. Se conosco, ampare-nos hoje e sempre. Assim seja. Então, damos sequência à obra de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, Passos da Vida, psicografia do Chico e autoria de Emmanuel e outros espíritos. Nós iremos aqui fazer a leitura do capítulo 28, que é de Sheila, do espírito Sheila, que vai nos trazer aqui algumas reflexões. Se a presença, o título é Pontos Mortos. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas, a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que lhe extingua perigosa existência. Então, se a gente passa por uma dificuldade e entramos no campo, por exemplo, da mágoa, ela nos aconselha que as vibrações desequilibradas, elas constituem um ponto morto na nossa alma, fazendo com que nós soframos as consequências. Se nós temos, por exemplo, um objeto, um bicho, um peixe, e ele está morto, apodrecido, dentro da nossa cozinha, por exemplo, o que vai acontecer? Com o passar dos momentos em que ele vai apodrecendo, o cheiro vai ficando insuportável. Nós passamos a ter dificuldades, até adoecer, podemos, com aquele objeto. Então, com a nossa realidade emocional, não é diferente. Se nós guardamos pontos mortos em nós, que são pontos de mágoas, de ressentimentos, de raiva, coisas que estão em desalinho com a lei divina, naturalmente teremos muitas dificuldades. Passaremos a experimentar uma doença emocional grave. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizestes um ponto morto, exigindo-te reajuste. Então, ou seja, se aquela ofensa, que a gente recebeu, a gente fica lembrando dela constantemente e ela fica nos trazendo aflições, aflições, angústias, e a gente não tira a nossa cabeça daquilo que aconteceu, e magoados, ressentidos, a gente fica aí cultivando, aquela experiência, naturalmente nós vamos ter um problema grave, um problema sério, porque a gente sabe que o pensamento negativo, o sentimento negativo é um ninho de obsessão e também um cultivador de doenças, que vão desde as doenças emocionais até as doenças degenerativas, como nos ensina a ciência hoje. As pessoas que guardam mágoas, ressentimentos e ódios, naturalmente no caminho terão muitos problemas com essas dificuldades
né? E poderão desenvolver doenças, patologias as mais diversas, desde as mentais até as emocionais, né, mentais, e também físicas, né, onde a degenerescência tomará conta do corpo nosso, em, em reação, né, aquele mal que a gente está cultivando como um ácido, né, como um veneno que a gente colocou dentro da alma. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando o teu esforço na plantação da simpatia. Então, olha só que interessante, né? Se a gente, se a gente percebe que uma aversão que a gente tem por alguém tira a nossa tranquilidade, né? Até mesmo a voz da pessoa, a gente não suporta ouvir a voz dela, e ele coloca aqui que pode ser um ponto morto do passado, algo que nós trouxemos com aquela pessoa, né? Que faz com que a gente olhe para ela com desapreço, que a gente olhe para essa pessoa com uma certa aversão. E isso é muito ruim, né? A gente precisa corrigir essas impressões. Não quer dizer que a gente vai morrer de amor pelas pessoas, né? Caso realmente exista aí uma aversão de alguma maneira acentuada por algum motivo, né? E às vezes uma aversão gratuita, que não tem nem razão de ser, né? Uma aversão até mesmo aí por razões de impressões que a gente tem mesmo da pessoa, não, por não sintonizar com a pessoa em algum sentido melhor, né? Então ele fala aqui, né, tem que haver um esforço na plantação da simpatia. A gente pode pelo menos ser simpáticos. Se não tem uma afinidade maior, não tem um sentimento maior, pelo menos uma simpatia, né? Para não sermos desagradáveis, para não cultivarmos nenhuma dificuldade aí com a pessoa, né? Nenhuma indisposição, né? Algo que poderá se transformar muitas vezes numa situação difícil de ser lidada. E se é algo do passado, por exemplo, não estou dizendo que tudo isso é algo do passado, mas podendo ser algo do passado, a gente tem a chance de diminuir essa distância. Às vezes a vida fez isso mesmo, né? Colocou a gente perto para diminuir essa distância. Eu não preciso ter simpatia direta para aquela pessoa ou gostar se o meu sentimento naquele sentido ainda está trazendo-me algumas dificuldades. Mas conhecedores da lei de causa e efeito e também das relações do nosso passado, dos espíritos com quem já tivemos compromissos e até mesmo tivemos dissabores, nós podemos mudar isso no sentido de diminuir essas distâncias, pelo menos nos tratando com mais simpatia. Sim, alguém poderia dizer, né, eu lembrei aqui agora, mas isso é hipocrisia. Não, hipocrisia é quando eu finjo porque eu tenho um interesse, né? Eu não gosto de uma pessoa, mas eu trato ela bem porque eu tenho um interesse em alguma coisa que ela pode me dar, alguma vantagem que eu posso conseguir nessa relação com essa pessoa, nessa convivência com essa pessoa, né? Às vezes no trabalho, às vezes no círculo religioso, às vezes no círculo de amizade, muitas vezes surgem as hipocrisias, né? Surgem os hipócritas, assim, porque é aquele que te trata bem, ele te alfineta por trás, até mesmo fala mal, ou se não fala mal, nutre sentimentos ruins, mas ele te trata bem. Só que a gente sente, né, que a vibração dessa pessoa não é agradável, que essa vibração não é uma coisa positiva, não faz bem, né? Então isso é ruim, a hipocrisia, né? Eu trato bem porque eu tenho alguma coisa de interesse atrás que eu quero. Então isso não é bom, sem dúvida alguma. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, de cuja cooperação desejarias prescindir, à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho, que precisa superar com a diligência do bem, né? Como eu estava falando do trabalho, às vezes a gente vai encontrar no trabalho, né? A empresa não é nossa, nós estamos ali como também funcionário, né? E a gente precisa conduzir bem as coisas, né? Porque tem alguém ali que nos desagrada e a gente não pode criar um impasse com isso. Tem que aprender a tolerar, ter paciência,
ter resignação, ter compreensão, para conduzir bem ao ambiente do trabalho, a fim de que o dever nosso seja cumprido. Como eu disse, sentimento não se inventa, né? A gente vai construir uma simpatia, a gente vai construir através do desejo do bem, inclusive para aquela pessoa, né? A gente pode desejar o bem, a gente pode querer o bem dela, pode orar por essa pessoa. Todos nós já tivemos essa dificuldade no trabalho, de encontrar alguém com quem a gente não se afiniza, né? E às vezes essa pessoa até, num comportamento equivocado, causa até problemas. Mas a gente precisa ir fazendo a administração dessa situação para não deixar que um sentimento ruim, um ponto morto se instale dentro de nós. Porque mais do que fazer mal para o outro, ele vai fazer mal para nós. É um ninho de dificuldades e de coisas ruins que se instala dentro de nós. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas encarnações aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio de ti mesmo. Então, alguém entra na nossa família, né, em condições que nos atormentam, né, pessoas que passam a fazer parte, às vezes, da família, é um problema, é uma dificuldade, né, e suscita em nós pensamentos de animosidade. Quantos de nós tem pelos próprios familiares, às vezes, não nem tanto dentro de casa, como também pode ser, mas às vezes da família consanguínea, nós temos aquelas dificuldades, né, de pessoas que a gente, de alguma maneira, não tem simpatia, ou porque fizeram alguma coisa realmente contra nós, ou porque realmente nós não sentimos simpatia por essas pessoas, e muitas vezes eles não fazem questão disso também, eles nos tratam, às vezes, com determinado tipo de comportamento que nos fere. Isso é complicado. Todas as famílias têm isso. Se alguém diz, na minha família não tem, é porque não conviveu com todo mundo. Se passar a conviver com todos os familiares, não só do lar, extrapolando até o lar, e também dentro do lar, nós vamos perceber que isso existe sim. Porque se tem um lugar onde a gente veio para acertar alguns pontos, né, com as pessoas, é na própria família, é dentro da própria família. Então, o que é a solicitação para a gente tirar esse ponto morto? Toda vez que nós criarmos um ponto morto na alma, na linguagem aqui do Espírito Sheila, a gente vai colocar um ninho de obsessão, um ninho de doenças emocionais, psicológicas, espirituais, físicas, né, que naturalmente vão se instalar, fatalmente vão se instalar essas doenças. Então nós precisamos pensar a respeito para verificarmos como nós estamos conduzindo essas questões na família. Quem não as tem? Quem não as tem? Às vezes tem com o pai, às vezes tem com a mãe, às vezes os pais com os filhos, às vezes os irmãos, os parentes próximos. Sempre há alguma dificuldade. Até porque o nosso orgulho é muito grande. E às vezes algo que aconteceu a gente não perdoou, não aceitou, não compreendeu, né? E de fato também, às vezes a pessoa é realmente aquele ser muitas vezes intragável mesmo, né? Aquela pessoa difícil, complicada, mas que a gente precisa aprender a ter esses dois sentimentos que ele fala aqui, né? Que a gente tem ter esse sentimento, que é a tolerância em auxílio a ti mesmo. É pelo nosso bem, não é pelo bem do outro. Quando eu perdoo, quando eu compreendo, quando eu aceito, quando eu procuro fazer o melhor de minha parte, não é porque isso é bom para o outro. Isso é bom para mim, para a minha vida, para a minha natureza, para aquilo que eu quero de mim, da minha felicidade. Porque quem nutre desavenças, né, nutre sentimentos ruins pelos outros, sejam quem for, naturalmente está infelicitado também. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal, que não com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formastes um ponto morto e é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então pode haver sim que no círculo religioso a gente encontra alguém que nos fere, faz alguma coisa que a gente não gosta,
que às vezes é até maldoso. Ah, mas dentro da religião? Dentro da religião. A religião é feita de quê? Ela é montada, organizada como? Através de homens, de seres humanos, que são imperfeitos, falíveis, e às vezes pediram juntos aquela obra para poder amenizar isso. E que na obra ambos, eu e o outro, aprendamos e cresçamos juntos ali, melhorando, evoluindo, para um dia nos vermos com mais simpatia, sem prejudicar o compromisso que nós assumimos com a obra. Quantas pessoas abandonam as atividades, né? Melindradas. O melindre, ele é uma, ele é algo usual no meio religioso. É nos outros lugares também, mas no meio religioso o melindre é algo usual. Quase todos nós fazemos uso do melindre. É um traço da personalidade de quase todas as criaturas que servem no campo do bem, né? Porque somos almas orgulhosas e já até falimos nos campos da fé no passado e viemos juntos agora para tentar acertarmos juntos. Mas aí tem as disputas, né? Tem aquelas coisas que as pessoas não sabem respeitar. Elas não sabem respeitar etapas. E às vezes, pela personalidade mesmo, né, impulsiva, às vezes dura, doentia, mandona, há pessoas que são mandonas, né, dominadoras, que acham que podem controlar tudo, não respeitam direção, não respeitam regras, normas. Se tem um dirigente numa tarefa, ela vai trabalhar, ela não quer se submeter, ela quer mandar. E ela vai encontrando grupos de afinidades que vai criando problemas. Se nós estamos na direção, não vamos deixar fazer o que quer, é claro, vamos fazer com que as regras sejam cumpridas, a despeito do que possa a pessoa sentir ser um problema dela, mas não vamos desenvolver por ela nenhum sentimento ruim. Ela faz o que ela achar que é melhor, mas ela não vai fazer o que ela quer, porque uma das coisas que nós temos que aprender é a respeitar regras, diretrizes, normas, né? E se é um irmão com o outro ali, no trabalho natural da mesma esfera, aprendamos a conviver juntos com os diferentes. Natural que as pessoas tenham opinião, alguns ainda não aprenderam a brandura, a doçura, e em algum momento é impulsivo, grosseiro, como nós também podemos ser. E será que a gente controla tudo em nossa vida? Não. Então é necessário que nós lembremos do que mais importante do que a nossa opinião e o nosso conforto é o nosso compromisso, que nós temos que fazer com o dever. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. É natural que a gente vai encontrar no caminho, né, com pessoas que vão nos testar. Todos trazemos do pretérito os pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão de que nos é reservada. Então, nós trazemos, todos trazemos alguma coisa para resolver com os outros, com as pessoas. São pontos mortos que nós criamos e carregamos por uma vida inteira, passamos para outra vida, né? A gente encontra a pessoa, faz 20 anos que aconteceu um fato, ela está falando da mesma coisa. A mágoa que não passa, sabe? A pessoa se sentiu contrariada e ela fica encontrando um meio de fazer valer a vontade dela. Agora eu não consegui, mas daqui a pouco eu consigo. Isso não vai funcionar. Nós temos que lembrar que a gente tem que tratar esses pontos mortos, né? Amarguras, pesares, dissabores, são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Olha que interessante, né? Amargura, pesar, dissabor e desencantos, a gente trata que jeito? Com bondade, perdão, sacrifício e renúncia. Então a gente precisa lembrar de utilizar isso. A gente fala disso às vezes até na tribuna, mas não faz. É necessário que a gente pense sobre isso. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Ou seja, se nós não fazemos isso, nós criamos dissabores que vão se perpetuar no tempo.
Os pontos mortos, né, morais, que são dificuldades da relação humana, ela vai no tempo com a gente, fazendo mal para a gente, hoje, no futuro dessa vida, na vida espiritual, na volta à Terra outra vez. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então a gente deve se render à serenidade e à paciência. Quantas coisas nós resolveríamos calando, silenciando, fechando a boca. Tem umas figurinhas na internet que a pessoa tem um zíper na boca, né? Um zíper, literalmente. É isso que nós temos que fazer. Né? Lendo uma mensagem sábado do Samaritano, a indicação era SOS. Era silêncio, oração e serviço. Trabalhe quieto. Vamos trabalhar em silêncio. Vamos orar. Vamos verdadeiramente servir. Porque quem exige não está servindo. Quem exige quer ser servido. Quem se desencanta porque as coisas não foram feitas porque do jeito que a pessoa quer que seja, é porque não está servindo. Quem serve faz isso em silêncio, orando e trabalhando. Né? Então, a Sheila, né, nos convida a, a essa infatigável tarefa com Jesus, se nós quisermos seguir com Jesus. Então, vamos agora manter o pensamento elevado, sentindo a atmosfera amorosa, doce, acalentadora, que nos envolve a alma. Que essas vibrações sublimes, que nesse instante perpassam por toda a nossa essência, deixe uma atmosfera refrescante, perfumada, ajudando-nos a diminuir as ardências dos problemas que enfrentamos. Sentindo Jesus acalentando a nossa alma, abraçando-nos e colocando-nos junto ao seu peito, vamos ouvir o pulsar do seu coração. Vamos sincronizar o pulsar do nosso coração com o coração de Jesus, de maneira que a nossa mente e a nossa alma seja tomada por essa força que nos impulsiona para a frente. Percebendo e sentindo essa alegria, esse perfume faz com que nos sintamos em paz, essa refrescância que faz com que nos sintamos bem, e nesse momento parte dele. Vamos dizer-lhe: obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.